Bom, vamos começar com uma grande notícia. Como vocês sabem, o Brasil não tem um prêmio Nobel sequer. Os nossos vizinhos aqui, a Argentina tem 5. O Chile, que não é exatamente vizinho limítrofe, mas é vizinho, tem 2. Peru tem, Guatemala tem, né? E nós aqui temos 0. E agora, 20 entidades apoiadas por uma centena de outras entidades e mais professores e universidades de 20 países estão indicando um brasileiro, um mineiro, para o Prêmio Nobel da Paz de 2020. Alisson Paulinelli. Eu cobri Alisson Paulinelli quando foi ministro da Agricultura de 74 a 79. Eu era do Jornal do Brasil. O que ele fez? Né? O despertar do Cerrado. Ninguém dava a mínima, não queria nem de graça uma terra no Cerrado. E hoje o Cerrado ajuda a alimentar o mundo. Ele não criou a Embrapa. Quem criou foi a administração de Cirne Lima, Luiz Fernando Cirne Lima, no governo anterior, governo Médici. Mas ele distribuiu a Embrapa pelo país inteiro, né? E estimulou a pesquisa. E pela pesquisa, pelo conhecimento, ocupamos o Cerrado e aproveitamos o Cerrado e passamos a exportar, né? A nossa balança de alimentos era negativa, incrível. Vocês não lembram disso, são muito jovens. A gente comprava alimento, né? Com todo esse território que temos. Foi graças a Alisson Paulinelli. Milagre da agricultura. Ele já ganhou um prêmio, que é o Nobel de Agricultura. Eu anotei aqui o nome World Food, algo assim. World Food Prize, de 2016, o prêmio de alimentação mundial, do alimento mundial, né? Pois agora temos um brasileiro indicado Nobel da Paz, né? Pela produção de alimentos. Uma outra boa notícia é que os proprietários de automóveis não vão pagar o DPVAT no ano que vem, em 2020. É uma decisão do Conselho Nacional de Seguros Privados. Está publicado no Diário Oficial. Está aí. Bom, por outro lado, parece que a gente não tem mais Congresso Nacional, não tem Poder Executivo, e quem manda é um ministro do Poder Judiciário, do Supremo, só um, que devia estar em férias, mas baixou uma liminar hoje, ministro Ricardo Lewandowski, aquele que presidiu a sessão que passou por cima do artigo, do parágrafo único do artigo 52 e não deixou a presidente condenada ficar por 8 anos impedida de exercer função pública. O mesmo, é ele. Ele não quis entrar em férias e ficou lá, esperando alguma coisa. Aí chegou um pedido da Rede e ele deu liminar. No quê? Continua o que estava terminando neste 31, medidas de emergência da Covid. Continua quarentena, máscara, restrição à locomoção, isolamentos, manejo de cadáveres, né, que você não pode velar e enterrar seus entes queridos. Pois é. Uma pessoa versus Congresso Nacional. 513 deputados, 81 senadores eleitos pelo povo para representá-los. E um presidente de quase 58 milhões de votos eleito pelo povo para governar. Tem cabimento isso? Bom, agora notícias de vacina. A União Química, que inclusive aqui de Brasília, tem um laboratório em Brasília, tem outro em Guarulhos, né? A União Química pediu, em nome da vacina Sputnik V, para fazer teste de fase 3 em brasileiros. Está interessada. É uma vacina que está usando o adenovírus, né?
é aquilo que eu já expliquei para vocês, é um vírus absolutamente inócuo, né, que nós estamos acostumados com ele, que põe-se de carona um sinalzinho do coronavírus. E aí isso desperta o nosso mecanismo de defesa, né? Essa é a vacina. Está sendo aplicada lá na Argentina, na Bolívia, foi a primeira a ser licenciada. Ela é russa, do Instituto Gamaleya, que é de 1895, se não me engano. Não, 1891. Né? Chama-se Sputnik V, em homenagem ao último Sputnik que foi lançado em 1960. Eu lembro do primeiro Sputnik, 1957. Fazia pip, 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 que era uma gozação nos americanos. Os soviéticos se lançaram na frente. Foi até o Sputnik V que levou 2 cachorros, levou muito camundongo, levou planta, né, para fazer a experiência no espaço, na ausência de gravidade, etc. Bom, enfim, está sendo aplicado nos argentinos, né? É bom a gente ficar observando. Essa vacina, esse vetor, né, que é o adenovírus, foi usado já para a vacina contra a ebola, inclusive por esse Instituto Gamaleya. Só para a gente saber. E está sendo aplicada nos argentinos, vamos ficar olhando para os argentinos para ver o que acontece lá. Argentinos que festejaram essa noite o aborto. Foi autorizado pela Câmara e agora pelo Senado. Até quase 4 semanas. 14 semanas, até 14 semanas. Pode eliminar o feto, a criança que está lá. O Papa fez uma reclamação muito, muito tênue. Disse que se nós nascemos é porque alguém quis que nós nascêssemos. Bastou essa frase para o presidente Fernandes, teoricamente, já romper com o Papa. A Argentina, eu trabalhei na Argentina por 3 anos, a Argentina tinha uma constituição, e ainda tem parcial isso, deixava muito claro que o Estado argentino estava vinculado à Igreja Católica, né? Eu vi posse da presidente Maria Estela Martínez de Perón na catedral, era na catedral que assumia, fazia o juramento perante Deus e os evangelhos. Era obrigado presidente e vice-presidente a serem católicos. Isso é uma das coisas que foi retirada. O Ministério de Relações Exteriores se chama Ministério de Relações Exteriores e Culto. Essa é a ligação. Agora, se o Papa falou tenuemente agora, antes ele nem falou, já falou atrasado. O Papa Bergoglio, argentino. Pois é. Eu fico pensando, né? É terrível pensar nisso. Mas se fosse, né, lá no Novo Testamento, né, se tivesse havido um aborto e nós não tivéssemos Jesus Cristo, né, Einstein, Newton, a gente vai pensando nisso, vai longe, né? Enfim, festejaram, eu vi as festas à noite lá. Acho que dividiu bem a nação argentina. Bom, ainda não terminou a novela de Rodrigo Maia, né? O PT botou o pé no freio quanto ao apoio à Baleia Rossi, disse que só vai responder no ano que vem. Eu acho que a gente... É bom a gente lembrar, né, que o Baleia Rossi, em 2019... votou 90% a favor do governo. E o Lira votou 86% a favor do governo, segundo o levantamento da Arco Advice, né? Neste ano, o Baleia Rossi votou 78% de projetos em favor do governo. E o Lira só 70%. O Rodrigo Maia acha que Baleia Rossi é para bater no governo. É estranho. Agora, a equipe econômica do governo disse que não tem mais emergência financeira, porque é tempo de pagar. Agora, isso aí, não sei se entra em choque com essa história do Lewandowski, que, afinal, ainda vai ser submetida ao plenário do Supremo. E por fim,
Vamos ver se por fim tem mais alguma coisa aqui que eu anotei para não esquecer. Não. Por fim, amanhã é o fim de 2020. E eu quero avisar vocês que os números de 2020, da Covid, eu vou esperar mais uns 10 dias, até que os cartórios todos tenham recebido todos os atestados de óbito, para a gente fazer a comparação realística, né, dessa coisa em que nos meteram na cabeça para nos conduzir, para nos treinar para o totalitarismo. De Brasília, Alexandre Garcia.